leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de março. Março foi um mês com muitas leituras, tenho muita coisa pra falar, então vamos lá. Comecei o mês com um desafio que eu fiz, que tem inclusive vlog, vou deixar tanto nos cards quanto na descrição, porque eu li Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Aqui a gente vai ter a Celina, que é uma assassina que foi pega e foi escravizada para trabalhar em umas minas de sal. Até que o príncipe daquele reino, o príncipe Dorian, chega e propõe que ela participe de uma competição que o rei está promovendo para encontrar o seu próprio assassino. Alguém que vai fazer coisas terríveis em nome daquele reino. E se ela ganhar a competição, então, em 4 anos ela estará livre. Aí ela vai pro castelo, vai conhecer o seu guardião, vai ali começar a ter um envolvimento tanto com esse cara quanto com Dorian, vai também conhecer ali algumas mulheres no reino, e a gente vai ver um pouco dessa luta, né, desse combate entre os possíveis assassinos do rei, por aí vai. Eu não gostei desse livro, gente. Aliás, foi a pior leitura do ano, eu espero que nada seja pior do que isso, e uma das piores leituras que eu já fiz na vida, porque realmente, gente, ele é um livro extremamente machista. Ele é um livro que só fala de personagens brancos, né? A gente tem também uma questão de que existe uma rivalidade feminina, existe também uma rivalidade entre homens quando eles se interessam pela mesma mulher. O elemento da magia é pouco aproveitado. A gente tem até aí algumas personagens interessantes, mas que não são exploradas. A protagonista não tem desenvolvimento, os personagens masculinos são tóxicos, a gente tem uma construção de mundo extremamente rasa, em que a autora só joga um monte de nome de lugares e pessoas ali, porque sim, não existe um motivo, ela não explana, ela não vai atrás, nada disso. E toda a questão, né, que a gente tem uma moça que tá sendo escravizada e que, né, basicamente as pessoas que estão mantendo ela prisioneira são o interesse romântico dela. Eu odiei esse livro, eu dei pra ele 1,5 por causa de uma personagem secundária que eu gostei, que mal apareceu, mas ele é um livro que não tem desenvolvimento, ele é um livro escrito de maneira bem desleixada, e eu também acho que os personagens não são bacanas, foi extremamente problemático, eu odiei essa leitura, foi uma tortura, ainda bem que passou porque eu dei pra esse livro 1,5 estrelas. Aí, gente, agora vamos falar de coisa boa, que é o momento, um ano mangá, que eu estou lendo Attack on Titan. Gente, em Attack on Titan eu li os volumes 7, 8 e 9. O 6º volume, ele acabou de uma forma, assim, surpreendente, né, porque a gente tem esse mundo em que titãs espalharam-se pelo mundo e a gente tem um pequeno território ali, cheio de muralhas, onde as pessoas vivem, os seres humanos, que tentam se proteger desses titãs que se alimentam deles. Só que, né, a história vai avançando, a gente vai sabendo mais dos personagens, a gente tem, lógico, os nossos protagonistas, né, o Eren, o Armin e a Mikasa, mas a gente também vai tendo ali um envolvimento maior com outros personagens. Só que o 6º volume, ele terminou com um grande gancho, em que a gente ia saber mais sobre uma titã que apareceu, gigante, extremamente inteligente e ágil, e isso não é comum, sabe, entre os titãs. E a gente ia saber a identidade, porém, um monte de coisa aconteceu. Então deu aquela murchada na gente. Mas essa é a coisa do Hajime Miyazama. Ele te surpreende o tempo inteiro. Mesmo em coisas negativas como essa. Que você acha que, tá, agora você vai ter respostas. E aí ele fala, quer saber? Ainda não. Calma, segura. E aí veio o volume 8. Gente, o volume 8 foi um dos meus favoritos. Porque a gente vai ter uma visão ali de dentro da parte aristocrata que vive o rei, os ricos, os conservadores, né, dentro dessa muralha, e a gente tem ali a polícia militar. E a gente vai voltar a conhecer mais de uma personagem que fazia parte do treinamento ali, né, junto com o Eren, com a Mikasa, com o Armin, pra poder se tornar, né, uma soldada. E ela está na polícia militar, é a única que não participou ali desse grupo que foi junto com a divisão de reconhecimento que vai pra fora das muralhas pra tentar matar esses titãs e conseguir mais território. Algo está muito em jogo aqui e os nossos protagonistas vão precisar da ajuda da Anne, que é essa personagem que é muito interessante e a gente não viu muito dela. E aqui a gente vai ver. E este é um volume, gente, que
explodiu minha cabeça. O Isayama, gente. Olha, eu não sou assim tão chegada no traço dele, apesar de eu achar que ele tenha se encontrado, sabe, no que ele gosta de fazer. Porém, gente, como contador de história, ele é genial. E aí nós teremos volume 9, em que alguns titãs acabam invadindo as muralhas e a gente vai ter outros personagens secundários indo ali ajudar as pessoas da região e descobrindo algumas coisas que estão acontecendo. E a gente também vai saber um pouco mais do background deles, o que é muito interessante, porque eu falo que essa história ela tem os 3 protagonistas ali, mas os outros personagens que giram ao redor deles também são extremamente importantes. Então, Attack on Titan tá maravilhoso. Pro 7º volume eu dei 3 estrelas e meia, porque eu me decepcionei, que eu queria saber mais. Para o 8º volume, eu dei 4 estrelas e meia, porque foi muito bom. E para o 9º volume, eu dei 4 estrelas. Depois disso, gente, eu li o 2º livro das graphic novels da Enola Holmes. E esse daqui contém as 3 últimas histórias. O caso do estranho Leque Rosa, o caso da crinolina misteriosa e o caso do adeus cigano. E aqui a gente vai ter muitos personagens que apareceram lá na primeira graphic novel, sabe? Então, por exemplo, o do Leque Rosa, a gente tem a mesma protagonista de Caso da Senhorita Canhota, sabe? Que agora tá sendo forçada a um casamento. A gente tem aqui, por exemplo, no caso da crinolina misteriosa, a mulher que tá alugando o apartamento pra Enola, sabe? Que acaba desaparecendo e ela precisa ir atrás, sabe? Tentar encontrar ela. E o caso do adeus cigano, a gente vai ter ali uma conclusão da história, principalmente descobrindo o que aconteceu com a mãe da Enola, que acabou desaparecendo na véspera do seu aniversário de 14 anos. E tudo isso, né, com a Enola sendo a pessoa que vai indo atrás de enigmas, que vai desvendando os mistérios, que vai chegando ao fundo de tudo isso. Gente, eu continuo amando a arte da Serena Blasco. Pra mim é assim, perfeito. Traço que eu gosto, com uma pintura em aquarela. Eu acho lindo, perfeito, maravilhoso. Eu só acho que as histórias aqui não me conquistaram tanto como a gente teve, né, nas histórias do primeiro quadrinho. Mas aqui a gente tem personagens que a gente já conhecia. É interessante porque a gente tem a Florence Nightingale aqui, que era uma mulher real, sabe? Que mudou os ramos da medicina, né? De como os pacientes eram atendidos e por aí vai. E isso vai muito dentro do que a Enola Holmes fala sobre, né? Que é a questão do feminismo, do empoderamento feminino, né? Da mulher ter a sua liberdade, da mulher poder ser quem ela quiser na sociedade. E já numa época, né, em que o patriarcado já tava lá em cima, né? Então, assim, eu posso falar que eu gostei, porém, me decepcionei um pouco, fiquei meio conflitante a respeito da última história, da gente descobrir o que aconteceu com a mãe da Enola, mas eu acho interessante que essas histórias, elas falam muito a respeito das mulheres, do que a mulher precisa enfrentar, do que acontece com ela na sociedade patriarcal, e é muito importante porque até os personagens masculinos aqui entendem a gravidade das coisas. Então, foi ok, mas pra mim o destaque realmente foram as ilustrações. Finalmente terminei aí as minhas histórias da Enola Holmes, mas é uma personagem que eu gosto bastante. Dei 3 estrelas e meio, porque foi um volume que teve, assim, uns enigmas meio nada a ver, mas continuo amando a arte da Blasco e a personagem de Enola. Para o projeto Lendo Christie, eu li Uma Dose Mortal, e aqui a gente vai ter o nosso queridíssimo detetive belga Hercule Poirot indo até o dentista. E ele morre de medo de dentista, gente. Eu achei isso incrível, porque ele já esteve em situações de quase morte, 1 milhão de coisas acontecendo, mas o medo dele é dentista. Ele vai, trata de uma cárie ali com o Dr. Morley e volta pra casa. E de repente, ele recebe uma ligação do inspetor Japp, da Scotland Yard, falando, você foi no dentista, e ele, né, você tá me espionando? E ele fala assim, não, é porque o Dr. Morley, poucas horas depois que você saiu de lá, ele se matou. E aí, né, o Poirot se junta à investigação da Scotland Yard e vai atrás, né, de pacientes, de funcionários, de parentes, de amigos, né, do Dr. Morley. Ele acaba descobrindo que, naquele dia, algumas horas antes, o doutor tratou, né, de um homem e acabou dando uma dose excessiva de anestésico, que acabou matando esse paciente. E aí, né, na culpa, ele pegou uma arma e deu um tiro em si mesmo. Só que o Poirot acha que não é tudo
tudo tão simples assim, sabe? Ele vai atrás e vai descobrir tudo sozinho com a ajuda das suas células cinzentas. Posso dizer que eu achei o começo muito instigante desse livro, eu achei o final surpreendente. A gente tem aqui também muito da questão política. Poirot, conforme a trama vai avançando, ele vai mudando o seu posicionamento político, e é interessante porque esse livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, e eu achei também que foi muito legal a gente ter o Poirot, né, mais humanizado, com medo de dentista. Mas eu acho que no meio ali cria meio que, sabe, uma barriga, uma parte ali mais arrastada da história, que não traz tanto contexto, que eu não liguei tanto. Então eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, porque apesar de achar que é um livro fluido, que tem um bom começo, que tem um bom final, eu achei que o meio vai se arrastando. Então, né, infelizmente não é o meu favorito da Agatha, mas foi uma leitura gostosa. Aí eu li o segundo volume de Paper Girls. Gente, o primeiro volume de Paper Girls, a gente conhece aí 4 garotinhas que entregam jornais, que é a Tiff, a KJ, a Mac e a Erin. E de repente elas acabam encontrando uma super máquina que acidentalmente elas ativam, e isso faz com que elas vão parar num outro lugar do tempo, onde tá tendo uma guerra entre gerações, entre milênios, e elas estão no meio disso tudo. Nesse segundo volume, elas vão para o ano de 2016. Elas saem de 1988 e vão pro tempo atual, quando foi escrito. E assim, gente, eu achei muito interessante aqui, porque a gente vai ter principalmente a Erin, que é criança, encontrando a Erin adulta. E isso me emocionou bastante, sabe? Porque fala da nossa criança interior, sabe? Que a gente não pode deixar morrer. E ao mesmo tempo mostra como a gente tem sonhos e planos. E imprevistos acontecem. E a gente vai tomando outros caminhos, e é parte da vida. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu gostei aqui bastante foi que a gente tem a Mac, que era uma personagem que eu não gostei no primeiro volume. Nossa, toda vez que ela abria a boca, ela ofendia uma minoria, sabe? E aí eu pensei, tá, o autor quer fazer ela durona e tal, mas assim, não tá rolando, sabe? E aqui a gente vai ter uma profundidade maior dela, a respeito dela descobrindo sobre o seu futuro. A gente vai ficar ali num dilema de quem a gente pode confiar, quem que a gente não pode, como as coisas são no futuro, sabe? A tecnologia comparada, né, com os anos 80. E eu gostei muito, eu tô gostando bastante da história do Brian Vaughan. Eu acho que é muito legal que a gente também tá confuso, sabe, como leitor. A gente vai descobrindo as coisas junto com as personagens. Traz um estranhamento, traz toda uma bizarrice, mas é porque elas não sabem o que tá acontecendo, indo, né, de um lugar pra outro no tempo, e a gente também não. Mas, gente, pra mim, a arte do Cliff Chiang continua sendo, assim, perfeita, né? Ele utiliza um esquema de cores mais rosa, roxo, azul, até um vermelho, assim, e isso é muito interessante pra construir a estética, sabe, que a gente tem em Paper Girls. E, gente, eu amo os traços mais cartunescos, com essas cores mais, assim, vibrantes, que dão o tom da história, e eu tô gostando muito, e parece que tá melhorando a cada volume, e eu mal posso esperar pra saber o que vai acontecer no terceiro volume de Paper Girls. Esse segundo eu dei 4 estrelas, mas vamos ver o que vem por aí. Aí, gente, eu li Desenhos Ocultos, Hidden Pictures. Aqui a gente vai conhecer a Mallory Quinn, que tem aí os seus 21 anos, mas ela passou por um período em que ela estava extremamente viciada em remédios. E agora, sóbria, ela tá tentando encontrar um emprego. E ela consegue um emprego de babá na casa dos Maxwell, que é um casal rico, que tem o filho, né, o Teddy, de 5 anos. E imediatamente, o Teddy e a Mallory, eles se conectam. Então, você vê ali todo dia eles brincando, indo na piscina, inventando histórias, cozinhando. E durante a noite, a Mallory, ela dorme ali num chalé que tem na propriedade dos Maxwell. Porém, gente, o Teddy, ele tem uma amiga imaginária, a Anya. E toda vez que ele está desenhando, porque ele adora desenhar, ele acaba desenhando a Anya. Isso vai progredindo porque ele vai desenhando a Anya sendo arrastada pelo cabelo, sendo colocada num buraco no chão, sendo abandonada ali, e a Mallory começa a pirar. Ela acha que tem alguma coisa errada acontecendo, que talvez seja, sei lá, um espírito, sabe, que não seja uma amiga imaginária, e muitas coisas vão rolar
partir disso, porque ela vai mais pra questão da fé, enquanto a família tem uma coisa mais focada na ciência. E assim, gente, foi um thriller que eu gostei bastante, porque fluiu muito bem, né? Thriller é aquela coisa, é eletrizante, você não consegue parar de ler. Eu li ele acho que em 2, 3 dias no máximo, e eu achei interessante como a gente tem aqui 2 plot twists muito assim, que você não imagina. Inclusive, o primeiro, gente, foi um dos melhores plot twists que eu já li na vida. Sério, sério, eu falei, nossa, é genial. Porém, eu acho que a escrita é bem básica e eu me incomodei aqui um pouco com questões que o autor coloca, sabe? Ele coloca muitas questões gordofóbicas, coisas que podem ser vistas como transfóbicas. Ele vai muito pra essa coisa de demonizar a ciência e enaltecer a fé, sem contar estereótipos que ele vai colocar aqui em personagens latinos. Então foi um livro que eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, porque foi uma leitura fluida, eu gostei do plot twist, o primeiro, né, foi assim, sensacional, mas eu acho que a história, ela tem vários problemas na sua construção, principalmente pelas ideias mais retrógradas do autor. Foi um livro que foi 3 estrelas e meia, mas valeu, me fez voltar a ter vontade de ler thriller e me lembrou que eu amo esse gênero. Então eu li The Book Tour, do Andrew Watson. Aqui a gente tem uma graphic novel, onde a gente vai conhecer um autor, o G.H. Fretwell, que vive numa pequena cidade ali, com sua esposa e com seu filho. Ele e a esposa não estão se dando muito bem, e ele tem que sair dali e ir para uma grande capital para fazer ali uma tour por livrarias para divulgar o seu novo livro. Só que o que acontece, gente, é que desde o momento que ele pisa ali, coisas bizarras vão começar a acontecer. Muitos imprevistos, muitas coisas que vão se complicando, virando uma bola de neve, sabe? A mala dele é roubada, aí quando ele vai nas livrarias para assinar os livros, ninguém aparece. Aí quando ele vai pegar reserva no hotel, falam que na verdade ele não tinha nenhuma reserva. Aí quando ele tenta entrar em contato com o editor dele, o editor sumiu. Aí uma moça que ele acaba conhecendo numa livraria acaba morrendo, e aí a polícia começa a suspeitar dele, e isso só vai se desenvolvendo, essa maluquice, e você vai acompanhando, tá? Gente, esse é um livro extremamente kafkaesco. Ele me lembrou demais o Processo do Franz Kafka, porque o Franz Kafka, ele tem isso, né? Ele cria uma situação muito absurda, que não tem explicação, e vai virando uma bola de neve, as situações só vão se complicando, né, pro protagonista, exatamente para ele poder fazer críticas a respeito da sociedade. E é muito processo isso, né? Do cara que acorda e de repente tem gente aí que vai levar ele para um tribunal porque ele tá sendo processado, e a gente passa o livro inteiro sem saber por que ele tá sendo processado, ele também não sabe, e a coisa só vai piorando. E é a mesma coisa aqui. Eu não gostei tanto das ilustrações do artista, eu achei elas bem rasas, bem básicas, fundos muito borrados, é tudo preto e branco, né? Monocromático, mas muitas vezes acaba se distinguindo pouco ali, o que tá no fundo, o que tá na frente, não tem assim tanta definição. E eu achei a história interessante, porque ela colocou uma pulga atrás da minha orelha. Tem um final que vai fazer você ficar pensando sobre. Ela tem toda essa questão do Kafka que a gente vê o tempo inteiro, né, dessa situação deste pobre homem que só vai piorando. A gente vê como tem a questão do glamour, né, de ser um autor versus a realidade, né, de como ele vai passar por muitos perrengues. Então, eu achei que foi uma leitura ok. Eu não gostei da arte, mas eu achei a história interessante, então eu acabei dando para The Book Tour 3 estrelas e meia. Aí eu fiz uma releitura, gente. Eu reli Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Gente, Sonho de uma Noite de Verão foi uma peça que eu li há muitos anos e que eu não lembrava tanto sobre, eu só lembrava que eu tinha me divertido muito. E é uma das primeiras peças que o Shakespeare escreveu, e é uma comédia, não é uma tragédia. E a gente vai ter uma mistura de conto de fadas com a mitologia grega. E então a gente tem ali, né, o Teseu e a Hipólita que estão para se casar, porém 3 histórias vão se entrelaçar antes do casamento. Tem a história, primeiro, né, do Oberon e da Titânia, que é o rei dos elfos e a rainha das fadas, que eles são casados, porém ela tem um aprendiz que ele quer muito, então ele vai dar um jeito de enganar ela para poder conseguir esse aprendiz. A gente tem ali também um grupo de trabalhadores da cidade, que um é artesão, o outro é marceneiro, o outro é isso e aquilo e tudo mais. Eles decidem ensaiar uma peça para apresentarem ali no casamento, e eles vão para
floresta onde está, né, o rei Oberon e a rainha Titânia. E nessa mesma noite, nessa floresta, um casal apaixonado, que é o Lisandro e a Hérmia, estão fugindo para se casarem porque o pai da Hérmia quer que ela se case com Demétrio e ela não quer. Então os dois decidem fugir. E eles só contam isso pra melhor amiga da Hérmia, que é a Helena. Só que a Helena, que é apaixonada pelo Demétrio, fala pra ele, ó, a tua noiva tá fugindo. E aí eles vão atrás. E aí o rei Oberon, vendo que essa moça, né, a Helena, ela ama muito Demétrio e ela tá sendo maltratada por ele, ele pede que o seu servo, né, o elfo Puck, que cria muitas confusões e que adora pregar peças, que ele vá e tire o extrato de uma flor e pingue nos olhos do Demétrio. Porque assim que ele acordar, a primeira pessoa que ele vai ver vai ser Helena, e aí ele vai se apaixonar perdidamente por ela. Só que vira uma confusão, porque na verdade quem ele vê primeiro é a outra, e aí vira uma confusão, gente. É uma confusão, essas três histórias se misturando aqui, e todas com 1 milhão de coisas acontecendo. Eu gosto muito dessa peça, gente, eu acho ela extremamente divertida, é uma das minhas favoritas. Eu acho que de peças de comédia, que eu gosto muito, né, de teatro, eu acho que só perde pra mim pra Lisístrata, que eu gosto bastante. Também gosto muito de Alto da Compadecida, mas eu gostei bastante dessa releitura. Eu acabei dando pra esse livro 4 estrelas, e eu acho que é uma daquelas histórias que são entretenimento, você se sente bem lendo, sabe? Você ri, você gargalha, você se diverte, e é isso. Gente, não tenho o que falar de Um Que 84, do Projeto Murakami, porque eu estou no segundo livro, e aí, né, já não tem como eu falar da história, mas vai sair vlog de leitura, tá? Então, fique atento, porque quem já assistiu o vlog do primeiro livro dessa trilogia, vai sair o segundo, tá? Não deixe de conferir. Surpreendentemente, a melhor leitura do mês, gente, foi Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders. Gente, esse livro tem também resenha aqui no canal que eu fiz, porque foi meu primeiro livro de true crime da vida, e já comecei com esse best-seller. E aqui a gente vai saber um pouco dos assassinatos Tate LaBianca, que aconteceram entre julho e agosto de 1969, e que foram, assim, assassinatos brutais, sabe? Terríveis. E aqui a gente vai ver desde o começo, a gente tem os assassinatos, então é difícil, é pesado. A gente vai vendo a investigação da polícia, a gente vai vendo como o Vincent Bugliosi, que era o advogado de acusação, ele vai tentando entender a motivação por trás do que essa família, que parecem ser hippies e tal, mas não são, o que eles têm a ver com isso, qual é a ideologia que eles seguem, porque eles seguem a um líder desse lugar, dessa família, que é basicamente o Charles Manson, e a gente vai saber mais sobre Helter Skelter, que é algo que ele acreditava que iria acontecer, que é uma guerra racial entre pretos e brancos, que, segundo ele ouvia nos discos dos Beatles. Então, assim, é uma maluquice. Mas, gente, é um livro que eu gostei muito. Eu dei pra ele 4 estrelas e meia. Ele não foi 5 estrelas pra mim, porque, às vezes, o autor, ele gosta de trazer uma coisa mais sensacionalista, de, oh, meu Deus, será que o Manson, ele, na verdade, era Jesus? Será que ele era o diabo? Será que ele tinha poderes sobrenaturais? E assim, gente, esse é um livro sobre um caso criminal. Então, assim, isso foi que me pegou. Eu já entrei sabendo que seria uma leitura parcial, né, porque é o ponto de vista, né, desse advogado, porém eu gostei bastante, principalmente da parte do julgamento, né, do tribunal, de como ele foi criando esse caso, de como ele foi colocando as peças ali, de como ele tinha que mudar a sua argumentação, dependendo ali do que ia surgindo, né, matérias no Jornal do Nada, evidências que iam sendo encontradas, testemunhos que iam sendo mudados ao longo da história. Então, eu acho que esse é um livro, assim, que pra quem gosta de questão de retórica, de comunicação, está na área de letras ou está na área, por exemplo, de advocacia, super deveria ler, porém com cautela, porque é um livro pesadíssimo, gente. Foi um livro, assim, que, olha, eu me surpreendi de ter gostado tanto dele, mas foi um livro que eu levei mais de 1 ano pra concluir, porque eu tinha que ler em doses homeopáticas, porque é difícil, é complicado você perceber que as pessoas podem ser tão cruéis, sabe? Tão preconceituosas, tão terríveis. Então, eu acabei dando pra ele 4 estrelas e meia, gostei muito e, olha, não esperava que essa fosse ser a minha melhor leitura do mês de março.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que o vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no mês de março. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.